Sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. Conto contigo para que juntos nós possamos desvendar mistérios, questões e curiosidades relacionadas com a Bíblia. Vamos lá? E a curiosidade de hoje é: véu, o que é? E a resposta é separação. Separação. Sim, vamos ver? Em Êxodo 26:33, diz assim: Deus a falar com Moisés: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Bem, nós aqui podemos perceber que Deus estava a dar instruções e direções a Moisés como ele deveria decorar ou realizar a montagem do tabernáculo, do santuário e do lugar santíssimo. Deus deu ordens especificamente até aos mínimos detalhes dos colchetes. Vejam bem. Então, Deus também deu direção que deveria haver um véu que faria a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, dentro do tabernáculo existiam vários lugares. A entrada, os átrios, o santuário e o lugar santíssimo, que era o lugar mais privado do tabernáculo, ou seja, do templo, do santuário. Então, este véu fazia uma divisão entre um lugar e outro lugar, uma separação. O véu era uma grande cortina de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino, mais ou menos 18 metros de altura e aproximadamente 12 centímetros de espessura. Vejam bem como ele era grande e como ele era grosso, era largo, era alto e era a nível de grossura 12 centímetros de espessura. Então este véu ele era usado para haver essa separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Mas nós ouvimos muito falar sobre o véu do Novo Testamento. Na verdade, véu tem vários significados, mas hoje nós iremos só falar sobre o véu de Jesus, ok? Pronto. Em Mateus 27, versículo 50, diz que Jesus, na cruz, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E na hora em que Jesus morreu, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Ou seja, quando Jesus morreu, o véu se rasgou e Deus saiu daquele lugar, ou seja, porque o santuário, o tabernáculo, o templo, era um lugar onde a presença de Deus poderia repousar na terra. Então, a presença de Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em templos feitos por mãos de homens. Hoje, Deus habita dentro de mim, dentro de ti, porque este templo foi um templo feito pela mão de Deus. Não existe um lugar específico na terra onde a presença de Deus possa repousar. Nós somos o templo de Deus vivente. E Deus, ao rasgar o véu, Deus deu um fim ao templo e o seu sistema religioso de adoração. Enquanto o templo continuasse a existir, isso significava a continuação da antiga aliança, ou seja, levar os animais para fazer o holocausto. E essa aliança já tinha terminado porque Jesus substituiu o holocausto. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi em sacrifício pelos nossos pecados, pela nossa vida. De certa forma, o véu era um símbolo de Cristo como sendo o único caminho para o Pai. Isto é,
simbolizado pelo facto de que o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santo dos santos através do véu. Então, Jesus representou o sumo sacerdote que entrou no lugar santo dos santos através do véu. Então, ele era o véu do Santo dos Santos e através da sua morte os cristãos têm acesso direto a Deus. Porque o homem estava separado de Deus desde a queda de Adão e da expulsão do paraíso. Entretanto, essa separação foi anulada com a morte de Cristo e a sua ressurreição. Portanto, este véu, ele era a separação que fazia entre o homem e Deus. Na altura, no tempo do tabernáculo, havia o santuário e o lugar santíssimo. Ninguém poderia entrar no lugar santíssimo a não ser o sacerdote e teria que ser com condições muito específicas. Então, esse lugar santíssimo era muito reservado, que era a presença de Deus. O lugar mais perto de Deus era o lugar santíssimo. Nós não tínhamos acesso a esse lugar, só o sacerdote. E quando Jesus veio cumprir esses requisitos de apresentar o seu sacrifício em nosso lugar, o sacerdote, não é? Então, esse véu ele foi rasgado e através de Jesus nós temos acesso hoje livremente à presença santíssima de Deus. O véu do tabernáculo era um lembrete constante de que o pecado impedia de entrar na presença de Deus. Mas Jesus Cristo, através da sua morte, removeu essas barreiras entre Deus e o homem. Por isso, podemos agora nos aproximar de Deus, com confiança e com ousadia. Como diz em Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E no capítulo 4, versículo 16, diz: cheguemos, pois, com confiança, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar graça e misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Graças a Jesus, o véu foi rasgado e hoje podemos ter livre acesso para chegar à presença santíssima de Deus. Deus te aguarda. E assim nós terminamos e concluímos mais uma curiosidade bíblica. Adeus, até à próxima!